Primeiramente, vamos abordar alguns conceitos fundamentais para entender a Lei Geral de Proteção de Dados e começar a aplicá-la imediatamente na sua academia. A LGPD surgiu como resposta ao avanço tecnológico e a crescente necessidade de proteger as informações pessoais dos cidadãos brasileiros. Criada em agosto de 2018, ela se tornou um marco importante para o tratamento adequado dos dados pessoais no Brasil. No contexto da LGPD, é fundamental entender a diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados pessoais são informações que permitem identificar uma pessoa, como nome, CPF, RG, gênero, endereço, telefone, cartão, dados bancários, entre outros. Na academia, esses dados normalmente são coletados durante o processo de cadastro, com o objetivo de formalizar o contrato e fornecer os serviços oferecidos. Por outro lado, os dados pessoais sensíveis são informações mais delicadas e que requerem uma proteção ainda mais rigorosa. Esses dados incluem aspectos como etnia, religião, orientação sexual, informação de saúde, entre outros dados, que, se divulgados indevidamente, podem causar discriminação, riscos significativos aos titulares. E por isso, é imprescindível que o seu negócio fitness esteja atento a essas informações e adote medidas especiais para garantir segurança e privacidade de dados. Dentre os princípios norteadores da LGPD, destacam-se finalidade, necessidade, qualidade, segurança, minimização e anonimização. Muito bem, Renata. E para começar, nós vamos falar a respeito do princípio da finalidade. A finalidade é o princípio segundo o qual os dados só podem ser utilizados em situações específicas para atender os objetivos do tratamento. Por exemplo, sua recepcionista precisa ter acesso aos dados de saúde do seu aluno para realizar o preenchimento de um contrato? Necessidade. Somente dados necessários são compartilhados. Um exemplo é, seu professor precisa saber quais são os dados de pagamento de um aluno para realizar a prescrição de treino? Qualidade. Os dados precisam estar sempre corretos, atualizados. Neste sentido, ter uma pessoa responsável, como uma recepcionista, para realizar essas alterações é o ideal. Princípio da segurança. Você deve tomar cuidado com a segurança dos dispositivos que tratam os dados cadastrados. Por isso, mantenha seus softwares atualizados e use antivírus e firewalls nos seus dispositivos. E o princípio da minimização? Significa dizer que a quantidade ela será maior ou menor a depender do tratamento que você realizar, da complexidade desse tratamento. Ou seja, a quantidade de dados que o seu aluno precisa te dar não é a mesma que um colaborador. Quanto ao princípio da anonimização, significa dizer que os dados dos seus alunos e colaboradores podem ser modificados para que sua real identidade não seja revelada. Por exemplo, mostrar apenas iniciais em telas públicas como a de acesso à academia. Outro assunto importante é a respeito dos sujeitos de tratamento de dados que a lei traz. A legislação traz os agentes de tratamento de dados que você precisa saber quais são. E o primeiro deles é o controlador de dados, que é responsável por tomar decisões sobre o tratamento dos dados e determinar quais são as informações serão e como serão utilizadas. Por exemplo, a sua empresa é controladora dos dados dos alunos contratantes dos seus serviços e dos seus funcionários. Já o operador é responsável por executar o tratamento de dados em nome do controlador, seguindo suas orientações. Neste caso, podemos usar como exemplo a contratação da Pacto Soluções. Na condição de prestador de serviços, a Pacto Soluções é operadora dos dados pessoais e atende às decisões de tratamento realizadas pelo seu estabelecimento. Quanto ao encarregado de dados, é importante saber que ele faz a ponte entre o controlador e o operador de tratamento de dados. Eles também são os responsáveis por responder a situações junto aos titulares de dados pessoais, junto aos órgãos responsáveis pelos dados, tais como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o PROCON, que também atuam nesse assunto. É importante que essa pessoa ou empresa tenha conhecimento jurídico, pois existirão casos que os direitos previstos na LGPD poderão conflitar com outras leis do ordenamento jurídico brasileiro.